Meus amores, vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas, tá? A gente vai falar sobre esse período aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês para marcar de novo, né? Que foi a marcação que eu fiz no período anterior. Então a gente vai começar a falar justamente desse período aqui, tá bom? O que acontece, galera? Você precisa, assim, se ambientar um pouquinho, lembrar inclusive das aulas de história, né? Lá do ensino fundamental 2, lá do 9º ano, né? Onde o professor começa falando das grandes transformações que já marca a Europa no finalzinho da primeira metade e avançam, né? Durante a segunda metade do século XIX, né? O grande marco aí talvez seja o ano de 1848, né? Chamada Primavera dos Povos, tá bom? Lembre-se também que no ano de 1870, 1871, nós temos as chamadas unificações tardias na Itália, né, e na Alemanha. Lembre-se que a unificação alemã foi fruto, né, foi consequência, foi após um grande conflito, né, no território, envolvendo, né, a Prússia, a região mais próspera economicamente, mais poderosa militarmente, de maior influência política, né, da Federação Germânica, contra a França no final dessa guerra. A França perde, né, e você tem um processo de formação da Alemanha. Fatores, né, nacionalistas, fatores de revanchismo, né, o professor de história vai trabalhar com vocês que serão um dos ingredientes importantes para você entender a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Mas já contextualizamos, vamos voltar para cá. Romulo, do ponto de vista econômico, o que nós temos? Nós temos o avanço, né, do desenvolvimento industrial, nós temos mais países industrializados, nós temos maior crescimento de indústrias, nós temos indústrias cada vez mais poderosas, né, nós temos indústrias cada vez de maior porte, fruto de um processo de competição empresarial, tá bom? A gente já falou isso um pouquinho, né? Quando nós falamos de concentração empresarial, falamos dessas formas, né, que começam a ganhar corpo, né, de fato no final do século XIX, mas é um processo histórico, né? Essas realidades de concentração empresarial já vem acontecendo, tá bom? Então você vai perceber que o capitalismo vai chegar no ponto de estagnação, um processo de grande instabilidade relacionada, que a capacidade de produção era muito maior, né, do que a capacidade de consumo. Eu queria destacar para vocês algumas medidas. Por exemplo, os estados que avançavam dentro do seu desenvolvimento industrial, era muito comum que eles buscassem proteger suas indústrias nascentes ou em expansão. Então, para você proteger suas indústrias, você utilizava práticas como, por exemplo, o protecionismo, né, alfandegário, você utilizava, né, barreiras tarifárias mais fortes. E a grande potência a ser enfrentada aí era justamente a Inglaterra. Então vai chegar num ponto, né, que os produtos ingleses não vão ter mais mercados tão abertos em outros países, uma vez que os concorrentes se fecham, se protegem para desenvolver suas próprias indústrias e, consequentemente, gera um processo de grande competição, né, nesse cenário. Então, uma vez que o mercado inglês já não conseguia mais absorver toda a produção inglesa, à medida que grandes mercados europeus já estavam, né, se fechando de certa forma dentro de uma lógica protecionista, certo? Ao mesmo tempo, né, indústrias de países como França, como Bélgica e tal, já encontravam, né, dificuldade de expansão. Então vai começar a gerar um processo de grande estagnação. Tá legal? Mercadorias encalhadas, desvalorização dos preços, né? Então a gente vai ter um grande colapso do sistema econômico nesse momento, uma crise de superprodução e subconsumo que aprofunda, né? Que aprofunda muito, né? O epicentro dessa crise, obviamente, é justamente na principal potência econômica, né? A Inglaterra. E lembrem-se, né, que a Inglaterra já exercia forte influência, os capitais, né, ingleses eram grandes financiadores em outros países, né? Lembrem-se que direto ou indiretamente, grande parte da economia mundial girava em torno, né, da economia de Londres, tá bom? Certo? Então, percebam esse ambiente. Uma vez que o sistema econômico, o sistema financeiro, né, inglês começa a entrar em derrocada, isso vai trazendo, né, um efeito dominó. Isso vai impactando em outras economias, certo? Qual foi a saída encontrada por esses países? Recorrer, né, intensificar a corrida colonial. Nesse momento, essa nova corrida por colônias, tá legal? Recebe o nome de neocolonialismo. Então nós temos ali a configuração da formação de grandes impérios coloniais. Rômulo, por que as colônias eram tão importantes? Por que as colônias, de certa forma, né, favoreceram esse processo de recuperação na Europa? Então, dentro dessa lógica neocolonial, as colônias eram vistas, né, como áreas de exploração, obviamente.
Mas nesse contexto, o que nós temos de diferente em relação ao colonialismo clássico do século XV, do século XVI, que tinha como, né, as pioneiras ali, Portugal e Espanha, onde o Novo Mundo, né, como era chamada a América, estava, né, no coração dos interesses econômicos, certo? Agora a gente está falando de novos, né, mercados na Ásia e na África, principalmente, porções da Oceania, tá legal? A gente pode entender isso. Então, as potências passam a recorrer às colônias em busca de novos mercados. Além disso, né, buscam as colônias, né, em busca de matérias-primas mais abundantes, mais diversificadas e, consequentemente, com custo produtivo menor. Lembrem-se, né, que os recursos naturais, né, certos recursos naturais são escassos ou limitados em determinadas porções da Europa, tá bom? Até mesmo, né, a produção agrícola fica limitada e restrita em determinadas épocas do ano, devido a ser um clima muito frio, né? No inverno a gente tem um clima temperado, né, que predomina em grande parte dessas potências europeias que a gente está citando, tá bom? Então, durante o inverno, né, nós temos uma produção agrícola baixa, certo? Então você precisava sustentar a indústria com matéria-prima, tá legal? Fora isso, né, um clima temperado não permite uma grande diversidade de produção de matéria-prima vegetal, certo? E cada vez mais exigia-se mais energia, cada vez mais exigia-se mais matérias-primas. Então, o que adiantava? Você ter uma grande capacidade de transformação, certo? Se você não tinha abastecimento com matéria-prima. Tudo isso pesava no custo de produção, certo? Se você tem um custo, uma dificuldade maior de conseguir matérias-primas, consequentemente, isso implica, né, no encarecimento maior. Então, seus produtos tornam-se pouco competitivos. Então, aquelas potências que tinham condições de adquirir matérias-primas mais baratas, teriam, né, um produto final mais barato e, consequentemente, mais competitivo. Tá legal? Certo? Por outro lado, nós temos uma grande novidade. As colônias também passaram a ser áreas de grandes investimentos de capitais. Aqueles capitais, né, que não viam grande interesse de investimento na Europa naquele momento, né, por algum fato de saturação, né, por alguma perspectiva, né, baixa de retorno. Então eles viram nos investimentos coloniais garantidos pelos estados imperialistas, né, um vislumbre de reprodução muito, né, muito volumosa, né, desses investimentos, tá legal? Então, a busca por mercados consumidores, áreas fornecedoras de matérias-primas, né, e áreas de fortes investimentos capitais foram justamente os fatores que levaram, né, a um retorno, né, ao olhar colonial nesse momento, né, neocolonial aí do século XIX, tá bom? Com isso você tem o quê? Uma remodelagem econômica da Europa, você tem um reaquecimento econômico, né? A máquina econômica começa a funcionar, tá certo? Então a economia começa a apresentar sinais de recuperação, tá bom? O problema é que essas disputas imperialistas permaneceram. Esse período de prosperidade, né, que é encerrado por volta de 1892, 93, 95, que foi o período, né, que durou essa crise, bacana. Esse período de prosperidade se segue até a Primeira Guerra Mundial, né, a bela época europeia, ela é seguida de um período de paz armada. Né? As grandes potências estavam se armando mesmo em período de não guerra, tá legal? Um processo de alistamento, um processo de transformação, né, industrial voltada para a questão bélica, né, produção de armamentos e ao mesmo tempo a formação de alianças militares que funcionaram como verdadeiras gangues, né, que lá no iniciozinho, no século XX, né, já começa a ganhar um corpo maior, chegando às vésperas da Primeira Guerra Mundial com a formação de duas grandes alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Você já deve estar levando em consideração aí as aulas de história e lembrando disso, né? Então, essas disputas imperialistas, esses choques de imperialismo, essa busca, né, por rapinagem, por roubo, por saques, por exploração em áreas coloniais, vai gerar um choque entre as grandes potências imperialistas, certo? A culminância disso foi a Primeira Guerra Mundial. Então nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, certo? Como a primeira grande guerra, onde nós tivemos envolvidas as principais potências industriais do período. Então vocês podem imaginar que todo, né, o aparato tecnológico e produtivo foi aplicado para matar, foi aplicado para guerra, né? Então isso trouxe, né, uma nova visão de guerra, não mais aquelas guerras regionais, aquelas guerras mais localizadas, né? Mas uma capacidade destrutiva absurda, tá legal? É nesse momento que nós temos invenções como a metralhadora, o tanque de guerra, a utilização do avião para fins bélicos, né? Nós temos
uma infinidade de ações estrategistas e também, né, evolução na medicina e tal, mas a gente consegue perceber isso, tá legal? Certo? Então, é esse momento. Agora deixa eu contar um segredo para vocês. Essas questões, né, embora elas possam aparecer em algumas, né, esses assuntos, né, possam aparecer algumas questões de geografia, eles são basicamente relacionados à história. Geralmente você só tem uma contextualização. Pensem comigo. Você tem uma prova de geografia, né, que vai ser cobrada, né, sei lá, crise econômica. Obviamente, você só vai ter uma questão de crise. Você não pode ter numa prova 3, 4 questões sobre crise econômica capitalista. E, obviamente, né, a prova vai chamar atenção para alguns assuntos mais pertinentes à crise. A partir, por exemplo, da visão da crise de 29, a partir, né, da visão da crise atual, tá legal? Então, geralmente, essas questões, né, em geografia não cobram, né, essas questões sobre crises econômicas, não cobram esse período que a gente acabou de ver, tá bom? Que na verdade é um resgate histórico com apenas algumas pontuações, tá bom? Para você relembrar aí, uma vez que vocês viram esse conteúdo no nono ano, eu peguei esse esqueminha aqui para vocês tirarem print aí e tal e transcreverem para o caderno caso vocês acharem necessário, tá bom? Mas, de novo, certo? Esses tópicos que eu citei, né? Essas relações que eu citei, bacana, vocês viram nas aulas de história, certo? O importante perceber aqui só o momento de crise, você perceber, né? Os ciclos de Kondratiev sendo, né, aplicados, né? Servindo de explicação para esses momentos de avanço e estagnação econômica. Tá bom? Certo? Então, galera, por hora é isso. A gente volta falando um pouquinho sobre os antecedentes da crise de 29, tá bom? Aqui. Beijão pra vocês.